Então vamos para a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é João, o discípulo amado, e eu já vou até completar o apóstolo do amor. João, ele se auto-identifica como o discípulo a quem Jesus amava. Quem já leu o Evangelho de João deve ter percebido isso, porque no decorrer do texto, ele fala dele mesmo usando essa expressão, o discípulo a quem Jesus amava. E isso me fala algo muito interessante e importante. Quando João se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, é porque ele sentia o amor que Jesus tinha por ele. E aí já vem uma primeira aplicação para a nossa vida. Eu quero que nessa manhã você se sinta amado por Jesus. Assim como João se sentia amado a ponto de falar que ele era o discípulo a quem Jesus amava, eu quero que você sinta o amor de Jesus no seu coração. Eu quero dizer que Jesus te ama assim como ele amou João. Ele continua amando a cada um de nós. Nunca perca de vista, nunca deixe esse sentimento, essa certeza sair do seu coração e da sua mente. Porque o inimigo tenta nos enganar, tenta roubar de nós essa convicção: Jesus me ama, Jesus me ama. Fala isso comigo, fala: Jesus me ama. Isso é importante demais para nós, porque o amor de Deus, ele nos sustenta na hora das batalhas, das lutas, das dificuldades, das enfermidades, das tribulações. Ter certeza do amor de Deus é fortalecimento espiritual para vencer as batalhas que aparecem. Então nunca perca isso de vista. Jesus te ama assim como amava João, o discípulo. O texto fala eu coloquei 4 versículos, a lição fala sobre isso. Logo na introdução, ela destaca 4 versículos em que João se apresenta como discípulo amado. João 13, 23, está no telão, se você puder me acompanha. Eu queria ler com todo mundo esses 4 versículos. É João 13, 23, João 19, 26, João 20, versículo 2 e 21, 7. Eu acho que dá para enxergar, não dá, irmão? Está pequenininho, tá bom? Tamanho, dá para enxergar? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Segundo, quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. Terceiro versículo, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Quarto versículo, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Dá um glória a Deus aí. Esses 4 versículos têm contextos que nos ensinam algumas coisas que eu quero compartilhar com a igreja. O primeiro versículo, ele fala de uma grande intimidade de João com Jesus. É a cena da ceia, Até ministrei sobre essa palavra aqui na nossa última Santa Ceia. É a cena em que estão todos ao redor da mesa e de repente Jesus declara que um daqueles que estavam na mesa com ele seria o traidor. E Pedro vira para João e pede para ele, Simão Pedro fez sinais para esse discípulo a quem Jesus amava, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, João lhe perguntou, Senhor, quem é? Meu irmão, isso fala de intimidade.
Pode ser que Pedro tenha falado para João, porque João estava mais perto, mas estava todo mundo ao redor da mesa. Eu analiso e prefiro interpretar que Pedro pede a João para falar com Jesus, porque ele sabia da intimidade que João tinha com Jesus. E eu quero aprender nessa manhã que nós precisamos ter intimidade com o nosso Mestre. Não podemos ser cristãos distantes. Jesus está conosco todo dia, Jesus está contigo todo dia, quando você acorda, quando você vai trabalhar, quando você está no trabalho, quando você volta, quando você está na igreja, não importa onde nem quando, Jesus está contigo, tenha intimidade com Ele. Eu preciso buscar essa intimidade, relacionamento. Pastor, como é que eu faço isso? Orando, meu irmão, orando em todo tempo, sabe, reconhecendo quem Ele é. Tenha intimidade com o Senhor, é a primeira mensagem que eu tiro desses 4 versículos. No segundo texto, a cena é outra. A cena do segundo texto é a cena da crucificação. Jesus está pendurado no madeiro, e abaixo da cruz, o texto diz que estão sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Sabe o que isso fala para mim, irmão? Confiança. Primeira coisa, que os discípulos todos saíram correndo na hora da crucificação, mas João ficou lá no pé da cruz. João foi o único discípulo que a Bíblia relata que ficou ao pé da cruz. Ele não saiu correndo. Isso fala de amor, isso fala de um relacionamento, de um comprometimento muito forte com Jesus. E quando Jesus vira para a mãe dele e fala: eis aí o teu filho, e vira para João e fala para ele: eis aí a tua mãe, e a Bíblia diz que daquele dia em diante João passa a cuidar de Maria, isso fala de confiança, sabe? Jesus confiou a João os cuidados da sua mãe. E aí eu preciso me perguntar: será que Jesus tem confiança na minha vida? Será que o meu relacionamento com Ele gera no Senhor confiança a ponto de o Senhor me conceder, me dar responsabilidades no seu reino? Eu quero profetizar isso na sua vida nessa manhã. Eu quero profetizar que o Senhor tenha confiança na sua vida, a ponto de te conceder responsabilidades especiais na sua casa, no seu reino, que você venha cuidar de pessoas para Jesus. Entenda isso. João passou a cuidar da mãe de Jesus, e hoje, quantas pessoas o Senhor tem colocado ao nosso cuidado, para a gente cuidar. Às vezes, são pessoas que passam um bom tempo, às vezes mais rápido, né? Eu tenho cuidado de algumas pessoas, que o Senhor te conceda esse privilégio, de cuidar de pessoas no seu reino. O terceiro texto é um texto que fala da ressurreição. João 20 é o texto que narra a ressurreição de Jesus. E o texto diz que Maria Madalena foi lá no sepulcro, pode mudar o slide, hein? Fica ligado aí, irmão. Foi lá no sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Ela sai correndo, vai ao encontro de Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Você já sabe que é quem? João está falando dele mesmo, é o evangelho dele, e fala: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. É interessante a fala de Maria Madalena, que ela fala tiraram, né? Ela não consegue ainda, ela ainda não percebeu que Jesus ressuscitou, ela não percebeu que ninguém tirou Jesus. Ela vê o sepulcro vazio, vê a pedra removida, e ela fala: tiraram o Senhor do sepulcro.
Normal, né, irmão? Normal, embora Jesus tivesse avisado várias vezes que ele morreria e ressuscitaria, para a pessoa que chega lá na hora e olha a imagem, o pensamento que vem é que tiraram o Senhor do sepulcro. E aí o texto diz que Pedro e João saíram correndo e foram para o sepulcro. O texto diz ainda que os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Quem correu mais? João. E chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. Aí vem Pedro correndo, né? Pedro, o ousado, passa por cima de João, entra, vê as faixas e o lenço que estivera sobre a cabeça, ele ainda dobrado à parte. Depois o outro discípulo, o que chegara primeiro, que é João, também entra. Ele vê e ele crê. Ele viu e creu. Eu acho essa passagem muito impactante para mim. Primeiro, a iniciativa de João e Pedro, de saírem correndo, irem ao sepulcro. Segundo, quando João chega, ele não entra, ele para na porta. Ele chegou primeiro, mas ele não entrou, ele olha ali. Você consegue perceber que João é mais introspectivo, João é mais cuidadoso, João, ele tem atitudes mais pensadas. Pedro já chega e entra direto, né? E depois o que me chama mais atenção nesse texto é a última palavra que nós lemos. Ele viu e creu. Creu em quê? Creu em quê? Eu acredito e analiso pela palavra empregada aqui, que João creu naquilo que Jesus havia dito a eles que aconteceria. E eu preciso destacar para nós o quão importante é a fé. Crer nas palavras do Senhor é imprescindível para a nossa vida. Nós somos servos do Senhor, nós somos filhos de Deus, nós estamos na casa do Senhor, nós nos reunimos para glorificar o seu nome, para adorar, mas eu quero te dizer nessa manhã que nós precisamos crer naquilo que Jesus diz na sua palavra. Não pode virar algo automático, irmão. Não pode ser algo que eu me acostumei a fazer, não. A cada dia da nossa vida, a nossa fé tem que ser renovada no Senhor, na sua palavra, porque o justo viverá pela fé. Que esse exemplo de João, ele esteja forte no nosso coração, que verdadeiramente sejamos homens e mulheres que creem. Tem que crer. Tem um discípulo que é o discípulo que não cria, né? Que discípulo é esse? Tomé. Tomé tinha problema para crer. Eu estava lendo outro dia, estava estudando o Evangelho de João, quando Jesus vai curar, vai ressuscitar Lázaro. Tomé fala para ele: vamos embora todo mundo junto, para ver a gente morre lá também. Tomé não era fácil não, né? Então a gente tem que aprender nessa manhã que nós precisamos ser homens e mulheres que creem, homens e mulheres de fé. A palavra do Senhor diz: eu creio. A palavra de Deus garante: eu vou em frente. Não é baseado em mim mesmo, é baseado no Senhor, porque Ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo na terra. Não tem enfermidade, não tem luta, não tem batalha, tudo está na mão do meu Deus, e no seu poder e na sua autoridade eu creio, no nome de Jesus. O último texto que fala aí do discípulo amado, eu fiz questão porque é o título da revista, e eu achei muito importante comentar esses textos. Já é um texto pós-ressurreição, é João capítulo 21, do 3 ao 7, mas é um texto também bem interessante para o nosso aprendizado. Ele diz assim, Pedro diz para todo mundo: eu vou pescar. E os outros discípulos dizem: nós vamos com você. Eles entram no barco, mas passam a noite toda pescando e não pegam nada.
Ao amanhecer, Jesus estava na praia. O texto diz que os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? Eles disseram: não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Nota bem, eles agora já estão perto da praia, não estão mais em alto mar, né? Porque Jesus está falando com eles, eles estão no barco, Jesus manda lançar a rede, e o texto diz que eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Milagre do Senhor, você já devia ter dado um glória a Deus. Aí o texto diz que o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo o dizer isso, vestiu a capa, pois já havia tirado, e lançou-se ao mar. Pedro lançou-se ao mar e foi ao encontro de Jesus. Mas quem reconheceu o mestre naquela praia, naquela madrugada, foi João. Você está percebendo isso, igreja? A percepção, o discernimento, sabe, nós temos que estar tão ligados, ter tanta percepção com o nosso Deus, para saber que Ele está conosco, que Ele está suprindo nossas necessidades, que Ele está cuidando de nós. Às vezes parece que estamos sozinhos. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de uma das pessoas que eu estou cuidando, e ela disse: pastor, eu preciso de ajuda, eu estou sozinha, agora eu sou sozinha. Eu falei: minha irmã, você não está sozinha, nem é sozinha, Jesus está contigo, cuidando de cada necessidade da sua vida. Isso é importante demais, irmão. Olhos abertos, ouvidos atentos, para perceber que Jesus está na praia operando milagre na nossa vida. Jamais perca isso de vista. Aprenda com João nessa manhã, e que a sua vida seja edificada na palavra do Senhor e na presença de Jesus. Eu agora vou comentar alguns tópicos da revista. Primeiro fala sobre as origens de João, né? De onde João veio. João era pescador, filho de Zebedeu. E eu quero destacar algo que a revista trouxe, que é muito interessante. Está aí no primeiro tópico da revista 1.1, as origens. Quero falar sobre a transformação que Jesus fez na vida de João. Eu e o pastor Bruno passamos uma tarde juntos, né? Uma tarde muito, muito agradável, conversando sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, sobre Deus. Irmão, quando você tiver chance, pare com alguém que seja cristão como você e converse sobre a palavra. Já deixo aqui uma dica para você. Às vezes a vida é tão agitada, tão corrida, a gente está tão preocupado em ganhar dinheiro, em conquistar as coisas, que o tempo passa e a gente não tira um momento para isso. Sabe, passamos uma tarde conversando, a tarde inteira, como foi bom, falamos de tantas passagens bíblicas e comentamos sobre isso, sobre a transformação que Jesus fez na vida de João, porque lá em Marcos 3:16 e 17, o texto bíblico diz que Jesus chamou, estes são os 12 a que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E aí a revista comenta que esse título Boanerges provavelmente se refere a uma maneira a se referir a um temperamento, sabe, aquela pessoa meio brabona, aquela pessoa. Aí você pensa assim: mas João era assim mesmo, pastor? O discípulo amado? Sabe o que acontece, irmão? Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus terá a sua vida transformada, terá o seu temperamento transformado. João era brabo mesmo, irmão. João era brabo. Quer ver, em Lucas aí,
Lucas 9, 51, 56. Eu botei os textos aí no telão, você pode abrir a Bíblia, você pode anotar, eu sempre te aconselho isso, né? Faça anotações, marque sua Bíblia. Diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Os samaritanos não gostavam dos judeus, então estava indo para Jerusalém, eles não estavam a fim de papo. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João, os Boanerges, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Olha isso, irmão. O povo era nervoso, né? Ó, não gostei não. Senhor, a gente quer, olha a ousadia, a audácia e assim, talvez a inocência dele, né? A falta de conhecimento. O Senhor quer que a gente peça para cair, que façamos, não foi para orar não, que façamos cair fogo do céu para destruí-los. Aí Jesus responde, mas Jesus voltando-se os repreendeu dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. É isso aí, irmão, pode dar um glória a Deus que é bom. Jesus nos ensina, irmão. A palavra do Senhor vai nos tratando. O encontro com o Senhor vai nos fazendo ser diferentes. Quando você lê a primeira carta de João, e no final eu quero ler só um versículozinho dela, mas quando você lê a primeira carta de João, é outro João. Não tem nada a ver com esse João que queria tacar fogo do céu em cima do povo. João chama a quem ele se dirige, a igreja para quem ele fala, de filhinhos. Filhinhos. O homem que queria ver todo mundo queimado porque não aceitaram bem a chegada deles, agora trata a igreja de filhinhos. E é assim mesmo que muda. A gente muda quando tem Jesus. Eu tive uma experiência muito marcante, uma experiência muito interessante onde eu moro, e quando fui morar lá tinha um vizinho bem grosso, bem difícil, relacionamento assim complicado. Algumas situações que se eu fosse contar aqui ia causar até escândalo na maneira difícil desse vizinho. E aí na época, pastor Vasti, que hoje é o pastor lá em Dois Irmãos, morava na minha rua, e nós fizemos um pacto de oração, e passamos um ano orando todo sábado de manhã. Ele ia para minha casa e nós orávamos de 6 da manhã às 7 da manhã, pela nossa rua, pelo nosso condomínio. E o Senhor, na sua grande misericórdia, por outros meios, né, que não, eu falava de Jesus, dei Bíblia de presente, mas não foi aqui, nunca vieram aqui na igreja, mas por outros meios, por outra igreja, salvou toda aquela família, e hoje toda aquela família é salva por Jesus. E aí sabe o que acontece? Ele passa na minha porta e fala assim: a paz do Senhor, pastor, Deus abençoe a sua vida. Aquele homem brabo, ele tem horta na casa dele, onde a gente mora, tem muito mato, aí ele tem horta, aí ele faz uma cesta com alface, com couve, vai lá e entrega na porta para a Leila assim, ó. Sabe, isso é Jesus quem faz, irmão. Ele transforma a vida do homem e da mulher. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, transformação da parte de Deus naquilo que você precisa, porque todos nós precisamos ser transformados dia a dia pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coisa linda. O ponto 1 e 2 fala sobre a família e o ofício, né? Eu já comentei sobre isso. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Esse Tiago é morto, vocês sabem, no livro de Atos dos Apóstolos. E eles eram pescadores. O texto é interessante quando fala dessa passagem de Mateus capítulo 4, que diz que eles estavam preparando as redes
Jesus os chamou e eles deixaram imediatamente o barco e foram seguir a Jesus. Isso também é marcante para nós, essa entrega imediata, né? Essa palavra imediatamente. Jesus chamou, eles foram. E é assim conosco também. Jesus te chamou, você sabe que é a voz dele, tem convicção que é a voz do Senhor por meio do Espírito Santo, não fica tremendo não, irmão. Vai e faz aquilo que o Senhor te chamou para a obra. Onde que Ele te chamou? Para evangelizar? Para falar do seu amor para quem? Vai, não fica pensando duas vezes não, toma a iniciativa e vai. O 1.4 fala sobre os últimos dias de João, né? João foi o único apóstolo que, segundo a história, morreu mais velho e não foi assassinado, né? Tentaram assassinar João, mas não conseguiram. Vê na revista, na sua revista, eu quero ler aí a revista, deixa eu pegar, porque às vezes tem parte que é do professor e tem parte que é do aluno. Deixa eu ver aqui. Na revista, os últimos dias, quero ler a revista, pega aí. O discípulo amado foi talvez o único apóstolo que não padeceu a morte nas mãos de um carrasco. No entanto, ele foi preso em Éfeso e conduzido a Roma por ordem de Domiciano, sendo lançado em uma caldeira de azeite fervente. Tendo sobrevivido, foi desterrado para a ilha de Pátimos, como ele conta no princípio do livro do Apocalipse. Então, a gente vê que João passou por muitas lutas também junto com os apóstolos. No próximo tópico a gente vai ver, e ele termina a sua história de uma forma muito linda, que é a revelação do Apocalipse. Os historiadores dizem que depois de ter ficado na ilha de Pátimos, ele é libertado e volta para Éfeso, e ali continua a sua obra como pastor, e aí ele já está bem idoso. Quando nós lemos a segunda e a terceira carta de João, no início ele se identifica como o presbítero. Não sei se você já percebeu isso. Depois você pega a segunda e a terceira carta de João, são cartas bem curtinhas, só tem um capítulo, e ele inicia a sua carta se intitulando como o presbítero. Na versão corrigida, a segunda carta diz o ancião. Ele já estava bem idoso, o presbítero significa isso, né? O ancião, aquele que já tem muitos dias e que vai trabalhar pela igreja. E ele passa ali os seus últimos dias cuidando da igreja de Éfeso, treinando pastores, preparando pessoas para dar continuidade. A história conta que João morre com mais de 90 anos de idade, e sendo o único dos 12 que não morreu devido ao martírio, morreu de morte natural. O segundo tópico da lição fala sobre João, o apóstolo do amor, seu encontro com Cristo, e eu quero destacar, nesse ponto aí do encontro com Cristo, o relacionamento de proximidade. Já falei do discípulo amado, mas a gente até que quem cresceu na igreja lembra sempre de Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia, né? Quem cresceu na igreja aprendeu essa música aí, irmão. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Havia um relacionamento muito próximo desses três discípulos com Jesus, e dos três, aquele que mais se achega é João. Marcos 5,37, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Mateus 17, 1 e 2, 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e levou-os em particular a um alto monte.
Marcos 14, 32 e 33. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. Então você nota o relacionamento desses três, e entre os três está João, que é o discípulo que estamos estudando hoje, em relação a Jesus. Em diversas passagens dos evangelhos, você vai encontrar essa referência de proximidade com Cristo. Sabe o que eu aprendo? Quem tem um encontro com Jesus não quer largar mais ele não, irmão. Quem tem um encontro com Jesus, onde ele está, também quer estar. Nós desejamos estar onde Jesus está. Isso eu vejo na vida de João. Onde Jesus estava, estava lá. Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então que você sempre queira estar onde Jesus está, que você siga Jesus por todos os caminhos na sua vida e que Ele esteja presente com você. No 2.2, relacionamento com os discípulos, a revista, se você leu a lição, ela vai passar para o livro de Atos dos Apóstolos, porque aí já passa a fase em que Jesus já morreu, ressuscitou, já houve assunção aos céus, e o livro de Atos vai contar a história da igreja primitiva. E aí começa um relacionamento muito próximo entre Pedro e João. Por que não tem mais Tiago? Se você olhar, olha aí, ó, Atos 3, de 1 a 6. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Atos 4:1, pode passar o slide aí. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Lá no último versículo, no 3, agarraram Pedro e João, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Aí o outro slide, Atos 8, 14 a 17, os apóstolos estavam ouvindo que os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra, enviaram para lá Pedro e João. No versículo 17, então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. Você vê que no livro de Atos, a gente fala muito de Pedro, né? Porque Pedro vai à frente, mas João está com ele em todas essas passagens. João também foi preso, João estava em Samaria, quando foram lá para colocar as mãos e as pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo. Tiago não está mais, porque Tiago é assassinado. Tiago é assassinado pelo imperador. E aqueles três que andavam juntos, perdem. Agora não são mais três, são só dois. E o que morre é irmão de João. E aí você pode pensar assim: poxa, os três andaram tão perto de Jesus, Pedro, Tiago e João, sempre juntos, a gente acabou de ver. E João perde o seu irmão num assassinato, ele é assassinado. Seria talvez uma razão para João desanimar, seria talvez uma razão para João negar Cristo. Mas Senhor, o Senhor permitiu que o meu irmão, aquele que andava com a gente, ele fosse morto, fosse assassinado. Mas o que eu vejo no livro de Atos dos Apóstolos é que João continuou a sua obra, João continuou a sua caminhada. Sabe o que eu quero declarar nessa manhã? Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Nada nem ninguém, nenhuma situação vai nos fazer parar. O Senhor tem controle sobre todas as coisas, sobre a vida, sobre a morte, sobre enfermidades, sobre perseguições, e o chamado que Ele me convocou a cumprir, eu vou continuar cumprindo até o dia da minha ida, ou até o dia da sua volta. Oh, aleluia! Eu aprendo isso, irmão, nesse tópico, o relacionamento de João com os discípulos. Nada vai parar sua caminhada não, irmão.
Nada vai parar a sua caminhada. Você pode enfrentar até perdas, você pode enfrentar perseguições. Eles enfrentaram cadeias, enfrentaram muitas tribulações, mas continuaram firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso galardão não é vão no Senhor. Fica firme aí. Deus te chamou, Ele garante. Às vezes passam situações difíceis, passam lutas, enfrentamos batalhas na nossa vida, mas em todas elas, o nosso Deus está conosco. Que a presença do Espírito Santo preencha o seu coração nessa manhã. Eu sei que há pessoas aqui que estão enfrentando lutas, pessoas que estão assistindo pela internet e que estão se questionando acerca da obra de Deus na sua vida. Eu quero declarar sobre você, sobre a sua família, a presença do Senhor é quem te completa. A presença de Jesus é que te dá paz, é a presença do nosso Salvador que te dá segurança e convicção para continuar na caminhada. Não dependemos de pessoas, dependemos de Jesus. E já vai mais um ensino para você: não exija de pessoas aquilo que só Jesus pode dar. Existem pessoas que querem que outras pessoas tenham atitudes, cobram atitudes. Não exija de pessoas aquilo que só Deus, só Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pode te dar. Coloca a tua esperança nele, coloca a tua fé nele, fixa os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. Não olhe demais para homens, nem para mulheres, ore sempre para Jesus, porque é Ele que nos sustenta. O tópico 2.3 a gente comentou quando falou da ressurreição, já comentei o que a revista diz. Estou partindo para o último tópico para encerrar. O último tópico fala das obras, né? É o João escritor. O que João escreveu? João foi um autor excepcional do Novo Testamento. É claro que Paulo escreveu muito mais do que João, mas João escreve um evangelho extraordinário. João escreveu o evangelho, escreveu 3 epístolas, né? A 1 João tem 5 capítulos, 2ª e 3ª João só tem 1 capítulo, são cartas bem pequenas, e escreveu o livro, vamos dizer assim, mais complexo da Bíblia, que é o Apocalipse. Então João é um escritor extraordinário. Primeiro, o evangelho de João, ele é diferente de todos os outros evangelhos. Falei aqui na ceia, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque eles são muito parecidos. Eles têm uma mesma fonte, eles foram escritos num tempo bem próximo um do outro. O Evangelho de João não. O Evangelho de João é totalmente diferente. Assim, o que eu quero dizer com totalmente diferente? Ele é escrito muito tempo depois, ele tem uma proposta. Você vê, todos os evangelhos começam com a história de Jesus terrena. João começa com a história divina. Pega aí, abre o Evangelho de João, capítulo 1, quero ler com você, está no telão também, se você quiser acompanhar pelo telão, mas queria muito que você olhasse na sua Bíblia também. João capítulo 1, olha como é que João começa o seu Evangelho. O Evangelho de João, irmãos, é um Evangelho muito maduro, porque João, quando escreve, ele já viveu muita coisa, já passou por todas aquelas experiências de Atos dos Apóstolos. Ele já está um homem bem maduro na fé. E ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas,
e as trevas não a compreenderam. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Dá um glória a Deus aí, dá um aplauso para Jesus, dá para Ele. Toda honra e glória é para Ti, Senhor. Seja adorado, louvado nessa manhã. João escreve o seu evangelho para mostrar a deidade, a divindade do Senhor. Ele descreve passagens mostrando a sua autoridade, o seu poder. Já havia, contam os estudiosos, os teólogos, na época em que João escreve, seitas que negavam Jesus como Filho de Deus. Já havia grupos de pessoas que diziam que Jesus era só um profeta, que Jesus não era Filho de Deus. E João então escreve o seu evangelho com um propósito, com um objetivo: mostrar que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E eu preciso que você tenha convicção disso na sua vida. O nosso Senhor Jesus é o Filho de Deus que veio a essa terra, o Deus encarnado, aquele que deixou o seu trono na glória e veio cumprir a missão da nossa salvação. E por isso hoje nós somos salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, e temos direito e acesso ao Pai e a vida eterna garantida pelo seu sacrifício e pela sua ressurreição. Se é para Ele, tem que ser forte. O Evangelho de João, irmãos, é extraordinário. Existem passagens, uma boa parte do Evangelho de João não está nos outros evangelhos. Na ceia eu citei o lava-pés, é o único que cita essa passagem. E depois os ensinamentos, os discursos de Jesus, do capítulo 14 até o 17, João narra, descreve tudo aquilo que Jesus ensinou aos discípulos antes de morrer. Do 13 em diante, já é o final. Quando você lê o Evangelho de João, do capítulo 13 para frente, já é o final, já é a última ceia. E depois vem só ensino. No 17, Jesus ora pelos discípulos, Jesus ora pela igreja, Jesus ora por mim e por você no capítulo 17 de João. Leia o Evangelho de João com atenção. Escolha uma boa versão. Sempre falo isso aqui, ensino a igreja sobre isso. Escolha uma boa versão, uma versão que você compreenda aquilo que aquilo que a Bíblia está dizendo. Que você pega uma Bíblia, uma versão muito antiga, você lê e não entende. Não adianta não entender, tem que entender. Então pegue uma boa versão, faça esse exercício hoje à tarde, depois que você almoçar. Almoçou, irmão? Pega a sua Bíblia, senta lá no sofá, não liga a televisão não, e lê o Evangelho de João. Talvez você não consiga ler tudo, mas leia uma parte, você vai ver o quanto você vai ser abençoado pela palavra do Senhor. João escreveu as 3 epístolas, as 3 cartas de João são bem específicas, né? São cartas numa linguagem bem simples. João era pescador, então enquanto Paulo tem um discurso bem elaborado, né? Paulo era um estudioso, então o texto de Paulo às vezes é um texto difícil de entender, até numa boa linguagem, porque ele é um texto elaborado. O texto de João não, o texto de João é bem simples, fácil de entender. Nas cartas ainda é mais simples do que no Evangelho, fácil de ler. Eu quero ler um pedacinho de uma carta aqui no final, para vocês entenderem, não vou entrar muito a fundo por causa da hora. E o último livro que João escreve é o Apocalipse, e o Apocalipse, como eu disse, é o único livro de revelação no Novo Testamento, é um livro profético, né? Jesus revela o Apocalipse a João. Pega aí a Bíblia, abre Apocalipse 1, de 1 a 3, esse é o penúltimo texto que eu vou ler, e depois eu quero ler o texto da primeira carta de João,
porque tem tudo a ver com o que nós estamos estudando acerca do discípulo amado. Mas pega aí Apocalipse, capítulo 1, você entender o que é o Apocalipse, vai estudar o Apocalipse, a primeira coisa é compreender o que ele é. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Mais do que nunca nós estamos vivendo essa realidade da proximidade do tempo. E o Apocalipse, numa linguagem simbólica, figurada, às vezes literal, existem passagens do Apocalipse que são literais, ele nos aponta para o tempo do fim, aquilo que há de acontecer, para o arrebatamento da igreja, para a grande tribulação, para a segunda vinda do Cordeiro para salvar Israel. Apocalipse é um livro riquíssimo, eu só estou aqui mencionando sobre ele devido à sua autoria de João. E para a gente encerrar essa manhã de estudos, pega aí a primeira carta de João. Esse texto não tem no slide, é de propósito para você pegar a sua Bíblia e abra. São tantos textos lindos aqui que é até difícil de escolher, mas eu quero ler capítulo de número 4, versículo de número 7. João, eu vou ler na versão NVI, se você tem essa versão, ótimo, você vai acompanhar igualzinho. Se você não tem problema, você vai acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão.
Amém? Dá um glória a Deus aí. Para o Senhor, que verdadeiramente nós sejamos transformados, como João foi, de Boanerges para o discípulo amado e o apóstolo do amor, e que as nossas relações, irmãos, em casa, eu queria deixar essa mensagem, Jesus falou isso comigo hoje de manhã, quando eu acordei. Sempre que eu acordo, eu pego a Bíblia para ler. Que as nossas relações familiares, em casa, sejam baseadas no amor. O amor perdoa, o amor suporta, o amor, ele não pensa mal, o amor é Deus em nós, Deus é amor. Que nós venhamos a manifestar esse amor nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos sociais. Amém?